Bem, o estágio probatório. O cumprimento do estágio probatório subordina-se ao atendimento dos dois requisitos, um de ordem temporal, 3 anos de efetivo exercício, outro de ordem valorativa, cumprimento regular das atribuições e de outros deveres do cargo. Tá? Então é isso que a gente avalia. Tá? Ou seja, durante o estágio probatório, a aptidão do servidor para o desempenho satisfatório do cargo é constantemente avaliada, de acordo com os fatores elencados no estatuto ou em legislação específica. Provavelmente, os fatores que vocês avaliam estão no estatuto. Aí você regulamenta como que você vai fazer a avaliação. Tá? A administração deverá constituir comissão com a finalidade específica de elaborar a avaliação do servidor, e a constituição dessa comissão e seu funcionamento obedecerão às disposições legais ou regulamentares da respectiva carreira ou cargo, caso seja uma profissão regulamentada. Esse também é uma questão que a gente precisa verificar. Por exemplo, quando é profissão regulamentada, ele precisa ser avaliado por pessoas que tenham a formação próxima, tá? Ou acompanhada por alguém que tenha essa formação. Tá? Ao mesmo tempo em que constitui uma prerrogativa da administração de avaliar a aptidão dos seus servidores antes de estabilizá-los, importa a imposição de um dever a essa mesma administração de obedecer ao devido processo legal, estabelecendo previamente as regras que serão por si seguidas no processo de avaliação. Ou seja, você tem que regulamentar a avaliação, falar como que ela vai ser, qual a periodicidade, vai ter 1, 2, 3, 4, aí você verifica quantas avaliações são a melhor. Eu, particularmente, acho que nós não devemos fazer uma única avaliação nunca. Tá? O ideal seria que tivesse várias. Eu, inclusive, coloco que uma das questões, assim, nos projetos que a gente monta aqui no IBRAP com relação à avaliação, a gente sempre faz 6 avaliações no período de 3 anos. Sendo que o desligamento não precisa ser ao final do estágio. Tá? Por exemplo, assim que você tiver uma condição de comprovar que não há mais que a pessoa não tem o desempenho, você já faz a exoneração dessa pessoa. Tá? Até porque muitas vezes você precisa contratar outro. Então eu não posso esperar o concurso também terminar o prazo de validade. Tá? Em contrapartida, o titular da posição jurídica ativa quanto a esse dever é o servidor, que tem o direito de ser avaliado com base nas regras e princípios constitucionais, legais e regulamentares. Tá? A avaliação de desempenho durante o estágio probatório é especial, obrigatória e realizada por comissão instituída para essa finalidade. É global do período de prova, embora não seja concentrada num único momento. Pode ser desdobrada em etapas, captando a evolução ao longo do tempo e as dificuldades de adaptação. É especial porque não se confunde com outros tipos de avaliação de desempenho. É obrigatória, não pode ser dispensada, nem admite a inércia, tendo sido eliminada do sistema constitucional a aquisição da estabilidade por decurso de prazo. Ou seja, se não fizer, a pessoa não se torna estável enquanto não houver a avaliação. Tá? Se não efetuada, não há aquisição da estabilidade. A avaliação traduz dever da administração e direito subjetivo do servidor, exigível inclusive perante o Poder Judiciário. E não pode este poder, porém, substituindo-se ao administrador, conceder estabilidade ao servidor em estágio probatório ante a omissão da administração, eliminando a utilidade da avaliação especial de desempenho. Ou seja, o judiciário não pode declarar o servidor estável, mesmo que já passou os 3 anos. Tá? Ou seja, ele vai ter que... ele pode punir a administração por não ter feito, mas não pode gerar uma estabilidade
por decurso de prazo. Tá? Podendo condenar a administração em multa diária nas situações de atraso injustificado, responsabilizar os agentes faltosos ou o agente, caso não tenha sido nomeada a comissão especial de avaliação, ou adotar medida de proteção que antecipe de forma precária, mas efetiva, alguns efeitos da estabilidade ainda não adquirida. Por exemplo, vamos supor que o seu estatuto, você tem um plano de carreira e fala que a primeira progressão é ao término do estágio probatório. Tá? Por exemplo, se a pessoa não termina o estágio probatório, porque não faz a avaliação, eu estou prejudicando o servidor, não estou? Porque ele deixa de ter progressão ou deixa de fazer jus a algum benefício, que é o caso, por exemplo, de uma licença-prêmio. Tá? Por exemplo, olha, tem a licença-prêmio, mas a pessoa só vai adquirir depois que ela se torna estável. Se ela não se torna estável, ela não tem a licença-prêmio. Então, o judiciário pode sim antecipar essas vantagens. Por quê? Porque senão o servidor está sendo prejudicado. Mas ele não pode decretar a estabilidade do servidor. Ele vai ter a vantagem, porque já passou pelo período e não houve a avaliação, mas ele não se tornou estável. Vai ser inclusive precário. Ou seja, pode ser revertido. Tá? Bem, a avaliação deve ser realizada por comissão, recusando validade à ação fiscalizadora exclusiva do chefe imediato ou superior hierárquico, sendo que esta comissão deve ser integrada por servidores estáveis que contam com necessária neutralidade para avaliar servidores em estágio probatório. A avaliação pode ser interrompida a qualquer tempo, antes mesmo do advento dos 3 anos, quando o servidor houver praticado ato desonrador ou ainda fato previsto como infração administrativa disciplinar. Tá? Por exemplo, ele cometeu uma infração disciplinar, o que você faz? Abre um processo administrativo disciplinar e aplica a punição. A punição ela pode diminuir pontuação na avaliação de desempenho? Pode. Não há problema nenhum. Tá? Isso. Só que aí ficaria talvez até um pouco mais difícil para o servidor conseguir a pontuação para se tornar estável. Tá? A gente vai ver daqui a pouquinho isso. Todo período em que o servidor estiver fora do cargo de provimento efetivo para o qual foi nomeado, tomou posse e entrou em efetivo exercício, deverá ser excluído da contagem do tempo do estágio probatório. Exceções: períodos considerados como direitos constitucionais, licença maternidade, e períodos em que o estatuto ou legislação regulamentadora especificar de maneira diferenciada, licença para tratamento de saúde. Por exemplo, uma coisa que pode ocorrer é você não considerar o período de tratamento de saúde como período de estágio probatório, como se ele estiver em efetivo exercício. Como pode ser parcial esse período, por exemplo, até 30 dias é considerado. O que passar de 30 dias não é considerado para o estágio probatório. Isso pode ocorrer sem problema nenhum. Tá? A questão da licença maternidade ainda tem um problema. Existe um processo no Supremo Tribunal Federal para decidir isso, se suspende ou não durante o período de licença maternidade. Mas isso não está lá parado já há muito tempo e ainda não foi julgado, né? Tá? Que é inclusive do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo que questiona a questão da licença maternidade ser considerada período de efetivo exercício. Tá? Mas como ainda não teve essa decisão, isso não está definido claramente, tá? Se pode ou não considerar como efetivo exercício. Bem, aqui eu fiz um gráfico que é aquilo que eu te falei, tá? Naquela hora. 2 servidores que entraram em efetivo exercício no mesmo dia. Então, o primeiro trabalhou 1 ano
e por algum motivo ele teve uma interrupção do estágio probatório de 2 anos. Por exemplo, foi para um cargo em comissão. Então ele ficou 2 anos no cargo em comissão. Quando ele retorna, ele tem 2 anos a cumprir até o fim do estágio probatório. Tá? Esse outro servidor não teve problema nenhum. Então, ao final dos 3 anos, ele termina o estágio probatório dele. Tá? É exatamente isso. Agora, existem situações, por exemplo, faltas, geralmente as faltas injustificadas, algumas licenças. Pode ser que esse período vá aumentando, porque o efetivo exercício é contado em dias. Então, por exemplo, 365 dias. Mas nesse ano ele não teve 365 dias de efetivo exercício, ele teve só 360. Então, o estágio probatório aumentou mais 5 dias. E por aí vai, tá? Então, muitas vezes, de acordo com a vida funcional, esse período vai transcorrendo, porque são 3 anos de efetivo exercício e não 3 anos corridos. Tá? Então, a gente tem essa situação. E aí, avaliando os servidores efetivos e permanentes. Tá? O que é avaliação de desempenho? Aqui eu coloquei que a avaliação de desempenho, avaliar o desempenho de uma pessoa significa comparar suas ações, bem como a atitude assumida quando exerce suas funções relativas ao cargo que ocupa. Assim sendo, a avaliação tem a pretensão de medir a eficiência, que é a qualidade do serviço, e a eficácia, ou seja, esse serviço está sendo prestado do servidor, permitindo-lhe conhecer suas potencialidades e fatores a serem aprimorados. Uma questão que é muito importante é que quando eu avalio o desempenho, eu não estou avaliando o desempenho para desligar o servidor, tá? Eu não tenho a avaliação de desempenho, ela não tem como foco o desligamento do servidor. Ela tem como foco a melhoria do desempenho do servidor. Tá? Porque se eu fizer uma avaliação falando que eu quero desligar o servidor, provavelmente essa avaliação vai acabar tendo distorções. Tá? Então a avaliação ela não é o melhor instrumento para fazer desligamento de servidores. Certo? Então a gente faz essa situação. E um outro ponto que também é muito importante com relação à questão da avaliação de desempenho é que eu não posso avaliar o servidor por fatores que não tenham um vínculo com o cargo que ele ocupa. Então, por exemplo, eu não vou avaliar cabelo, eu não vou avaliar roupa, eu não vou avaliar aparência, eu não avalio nada disso. Eu só avalio esses aspectos se houver vínculo com o cargo que a pessoa ocupa. Do contrário, eu não posso fazer essa avaliação. Eu não posso avaliar algo que não tenha vínculo com o cargo que a pessoa ocupa. Tá? Então, muitas vezes, isso eu encontro muito, viu, Daniele? Olha, fulano tem comportamentos que eu não gosto. Tá? Que comportamento? Atrapalha o cargo? O exercício do cargo? Tem vínculo com o exercício do cargo? Não tem. Então, esse comportamento não nos interessa. Porque é um comportamento que tem que ter um vínculo com o cargo. Tá? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com isso. Eu, outro dia, tive um chefe que fez curso comigo, né? E ele depois me ligou falando que ele tinha um funcionário que ia no bar. Ele sai do serviço e vai para o bar. Eu falei, tá, qual o problema? Eu não quero que ele vá no bar. Eu falei, mas você não tem que querer ou não. Ele faz o que ele quer na vida dele. Ele chega atrasado? Aí eu fiz as perguntas. Ele chega atrasado? Não. Ele deixa de trabalhar para ir no bar? Não. Ele falta? Não. Eu falei, então, é vida pessoal dele. O que ele faz depois do horário de trabalho ou antes do horário de trabalho
não nos interessa, entendeu? Mas tem gente que quer, sei lá, né? Arrumar alguma coisa, ou não gosta da pessoa, né? Fica procurando arrumar pelo em ovo, né? Porque isso aí costuma chegar num mau resultado, né? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com essas questões que a gente inventa na hora de avaliar desempenho, tá, gente? Bem, vamos lá. Aí, por que fazemos avaliação de desempenho? Na administração pública, a gente faz permitir o conhecimento sobre como o desempenho é visto com relação aos objetivos da organização, ou seja, qual é o objetivo da prefeitura. E esse desempenho que ele tem atinge os objetivos vinculados ao cargo e áreas de aperfeiçoamento, ou seja, o que ele precisa aperfeiçoar para melhorar o desempenho no cargo. De repente a pessoa não tem uma formação e precisa aprender, fazer alguma coisa. Então a avaliação de desempenho, ela procura dar a informação, ou seja, de que aquela pessoa precisa ser capacitada, precisa desenvolver, precisa ter uma orientação, um acompanhamento em tal ponto das atribuições dele. Tá? Estabelecer a relação entre desempenho e decisões sobre carreiras, tá? Se ele estiver vinculado a um plano de carreira, embasar decisões sobre progressões, no caso de um plano de carreira, transferências, tá? Desligamentos, tá? Transferências, por quê? Porque muitas vezes você, na avaliação de desempenho, você consegue perceber que aquela pessoa talvez tenha melhor afinidade em trabalhar em um setor e não em outro. E se o cargo tiver a possibilidade ele pode trabalhar melhor. Por exemplo, você pega um agente administrativo, que pode trabalhar praticamente na administração como toda, né? De repente ele tem mais afinidade com a área da saúde do que com o departamento pessoal. Né? E por que não verificar isso e colocar onde ele pode ter um desempenho melhor? Tá? Então não há problema. E até mesmo desligamentos. Tá? Que é o caso, a pessoa não consegue aprender, ela não consegue executar as atribuições do cargo, eu vou fazer a exoneração dela. Tá? Identificar necessidades de treinamento, ou seja, às vezes ele não está trabalhando bem, mas se eu treinar ele, e o treinamento não precisa ser um treinamento, né? Pode ser o quê? Um acompanhamento, uma orientação, que a própria chefia pode fornecer, e ele melhora o desempenho dele, e melhorar a seleção de novos servidores. A avaliação do estágio probatório ajuda a verificar se o concurso público está sendo bem realizado. Por quê? Será que o meu concurso está colocando dentro do meu quadro de pessoal pessoas que conseguem trabalhar e conseguem aprender o trabalho? Ou o meu concurso não está fazendo isso? Então, eu também avalio o meu processo de recrutamento e seleção com o processo de avaliação de desempenho. Tá? De maneira informal, a avaliação é praticada no dia a dia, apesar da carência de metodologia, permitindo que fatores diversos ao seu objetivo exerçam influência sobre o seu resultado. Esse é um ponto, Daniel, que a gente tem. Por exemplo, todo dia a gente avalia alguém, não avalia? A gente avalia. É lógico, sem nenhuma metodologia, né? E às vezes com um pouco de maldade, né? Né? A gente, olha, fulano é meio picareta, a gente acaba falando essas coisas, né? Não devia, mas a gente faz, né? E isso é uma avaliação, se você for analisar, né? Aprimora o processo de comunicação interna e pode alicerçar uma política de recursos humanos contemplando o desenvolvimento profissional e pessoal e também um sistema de recompensas por mérito.
que é o caso do plano de carreiras, tá? E o processo de comunicação, porque a avaliação de desempenho, ela é uma via de mão dupla. Por exemplo, você fala e você ouve o que o seu subordinado está falando sobre o trabalho. Porque, por exemplo, muitas vezes, uma coisa que acontece muito é que às vezes a gente chega e fala assim, você não trabalha direito. Tá. Aí a pessoa vai colocar que ele não trabalha direito porque o equipamento não é adequado, ou as condições de trabalho não são boas, ou tem alguma coisa que interfere no trabalho. Então você consegue gerar comunicação adequada através do processo de avaliação de desempenho, que muitas vezes é menos traumático essa comunicação do que se eu ficar falando no dia a dia algo que pode gerar conflito. Então, no processo de avaliação, às vezes é mais fácil de você comunicar aquilo que não está bom. Isenta de uma política de recursos humanos não surte efeitos desejados, constituindo-se em mero instrumento burocrático, em formato de questionário, um trabalho a mais para o avaliador e para o pessoal de recursos humanos. Sim, ela precisa de uma política de recursos humanos. Geralmente, quando a gente faz avaliação de desempenho, você faz também uma política de capacitação funcional. Por que uma política de capacitação funcional? Para que as pessoas possam aprimorar aquilo que foi discutido na avaliação de desempenho. Então, geralmente, eu vinculo uma coisa com a outra. Tá? Podemos extrair inúmeros benefícios que se destinam às organizações e às pessoas. Informações gerenciais que servem de diretriz para o treinamento e capacitação, segurança do trabalhador e desenvolvimento de carreiras. Os servidores beneficiam-se com o reconhecimento e motivação e a abertura de um canal de comunicação no qual tem a oportunidade de apresentar ideias, reclamações e propor soluções para as questões internas e externas. As chefias podem e devem, a partir do sistema de avaliação, contribuir para o desenvolvimento dos servidores, fixando metas e padrões a serem atingidos e a busca pelos recursos necessários. Ou seja, você pode fazer avaliação baseada em metas. Ou seja, você estipula metas e avalia o cumprimento dessas metas. Eu acho essa forma de avaliação melhor, por quê? Porque ela tira um pouco a subjetividade da avaliação. Porque a avaliação, ela sempre tem uma carga grande de subjetividade. Por quê? Porque é a opinião da chefia. Tá? Eu avalio uma pessoa e posso falar que ele é um excelente funcionário. A Daniele avalia aquela pessoa e fala que ele não é um bom funcionário. É a mesma avaliação, só que com dois parâmetros de avaliação diferentes. Por que ocorre isso? Porque eu sou Orivaldo e você é Daniele. Você tem uma visão diferente daquele mesmo trabalhador do que eu. Então isso é uma subjetividade. Então a gente precisa diminuir essa subjetividade até para não haver problemas de injustiça. Tá? Porque às vezes o meu padrão e o seu são diferentes. O meu padrão de trabalho é diferente do seu, as suas experiências, as minhas experiências são diferentes. Tá? Então a gente precisa tomar um certo cuidado com isso. De maneira específica do estágio probatório, oportunidade de avaliar o processo de seleção que foi adotado a partir dos resultados obtidos pelos estagiários. Em face das disposições legais que cercam o concurso público e que pode inviabilizar a aplicação de outras formas de avaliação para ingresso, restringindo a aplicação de provas gerais e específicas e avaliação de títulos.
Nem sempre obtemos candidatos com o perfil procurado após a avaliação de desempenho do estágio probatório. Começamos a ter noção de adequação dos concursados aos cargos. Tá? O candidato a servidor público, em seu perfil pessoal, deveria possuir, além do conhecimento técnico, a vocação para servir. Fator esse que pode ser tratado pela presteza e o conhecimento técnico, muitas vezes medido inadequadamente no concurso público. Deve ser afeto ao próprio serviço público. Temos nos deparado com profissionais de elevada reputação, tomando-se por base seus empregos anteriores, que não conseguem apresentar o mesmo desempenho no serviço público. Não estamos falando de profissionais incompetentes, mas inadequados ou inadaptados à realidade administrativa que foram inseridas. E isso ocorre, Daniele. Por exemplo, você é advogado. Antes de ser advogada de uma prefeitura, você era advogada em algum outro lugar, certo? Ou, se não fosse advogado, deve ter trabalhado em outro local. E não é diferente? Então, muitas vezes a pessoa não se adapta às novas condições de trabalho. Tá? Eu tive um amigo, advogado também, tá? Ele trabalhava num escritório, ele voltou para o escritório, tá? Ele trabalhava num escritório de advocacia. E ele queria, assim, ele tinha medo de ser mandado embora, essas coisas, né? Então ele prestou um concurso na prefeitura de São Paulo. Na época eu morava em São Paulo, ele virou procurador municipal, né? Mas foi um ano. Foi um ano. Ele falou, não dá, não dá. Ele falou, não tem computador, não tem um notebook pra gente. E aí eu até brinquei com ele.